Tu és o Deus que jamais falhou. Tu és o Deus que não pode mentir. Tu cumpriste as tuas promessas na vida de Abraão. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo, comigo tá tudo bem, tava morrendo de saudade de vocês. Faz um tempinho que eu não apareço, né? Mas aqui a vida tá uma correria danada. Imagino que pra vocês também. Mas eu tô aqui hoje pra falar pra vocês um pouquinho sobre o testemunho da minha vida, tá? Em um dos meus primeiros vídeos eu falei sobre a transição capilar e eu falei também que um dos motivos por eu ter perdido boa parte do meu cabelo foi também o estresse por conta do que eu passei na minha vida. E hoje eu vim falar um pouquinho pra vocês sobre esse testemunho, parte do que aconteceu, tá? Bem resumido, porque é bastante informação, mas enfim, você que está escutando aí agora, perca um pouquinho do seu tempo para escutar esse vídeo. Eu tenho certeza que ele vai edificar um pouco a sua vida, porque foi o que Deus fez comigo e com certeza Deus também tem coisas boas para fazer na sua vida, tá? Por volta do ano de 2013, mais ou menos em agosto, setembro de 2013, eu conheci alguns amigos que treinavam junto comigo, jiu-jitsu, e ele é médico de ortopedista, tá? E eu sinto umas dores no meu quadril, desde que eu me tendo por gente, eu tenho essas dores na região do quadril. E como meu pai tem alguns problemas também de quadril, eu resolvi fazer alguns exames com esse meu amigo para ver se realmente era o mesmo problema do meu pai, um desgaste nos ossos do quadril, para já dar início ao tratamento para não ter problemas futuramente como ele tem tido. E eu marquei a consulta, fui, chegando na consulta ele me solicitou alguns exames e no meio desses exames também tinha a ressonância. Eu fiz essa ressonância. Quando eu cheguei lá com todos os meus exames, foi descoberto nesses exames que eu tinha uma alteração na medula. Tá? E quando ele me falou sobre essa alteração, assim, gente, meu mundo caiu. Eu simplesmente achei que estava tudo acabado. Você tem noção que é você escutar de um médico que você pode ter um problema sério, grave na sua medula? Foi assim que eu me senti, tá? E aí ele me pediu para procurar, né, um especialista, um hematologista, para confirmar realmente as suspeitas. E eu perguntei para ele o que poderia ser essa alteração. Ele falou o seguinte para mim: pode ser tanto uma coisa simples quanto pode ser uma leucemia, algum tipo de leucemia, é uma alteração na sua medula. Eu não sou médico especialista nessa área, mas eu vou te encaminhar e vou pedir os exames a consulta o mais rápido possível para ele solicitar os exames para que você possa já entrar com o tratamento. E aí assim eu fui. Quando eu descobri, gente, meu mundo caiu. Eu pensei nos meus filhos, eu tenho 2 filhos pequenos ainda, meu esposo, pensei na minha vida, em tudo que eu ainda tinha planos para fazer e o que isso poderia vir a ser. Eu conheci o Senhor na minha vida quando eu tinha uns 10 anos de idade, tá? Conheci o Senhor, estive dentro da casa dele e por circunstâncias da vida eu acabei deixando de Deus, tá? Fui viver minha vida e num período da minha vida eu afastei da presença de Deus. Enfim, durante todo esse processo eu fui no hematologista, ele me pediu vários exames para confirmação, tá? Durante todo esse processo, Deus me fez lembrar das suas promessas na minha vida, tá? Eu tinha me esquecido de tudo que Deus tinha prometido que faria comigo. Eu tinha deixado para trás as promessas de Deus para viver a minha vida. Eu tinha se esquecido de todo o plano que Ele tinha feito na minha vida. E eu fiz essa bateria de exames, em todo o tempo eu chorei muito, entrei em depressão, que foi até quando eu perdi parte dos meus cabelos por conta dessa depressão, dessa tristeza, eu só chorava,
eu tinha medo de ir embora e deixar meus filhos, minha família, meus filhos ainda pequenos. E eu comecei a me aproximar novamente de Deus, tá? Comecei a lembrar de tudo que Ele tinha prometido para mim. E fui me chegando, e um dia antes de eu pegar os resultados dos exames finais, tá? O médico já tinha dito que aparentemente, realmente eu tinha um problema e ele não sabia ainda qual era o certo, por conta do resultado dos últimos exames que ainda faltavam. Um dia eu cheguei na minha casa do meu trabalho, muito triste, muito magoada, com muito medo do que poderia vir a ser. Que foi um dia antes de eu pegar esse último resultado do exame. Eu cheguei na minha casa e aí eu sentei no sofá de casa desanimada. Quando eu sentei, meus filhos vieram no meu colo, né, no encontro. Eu fechei meus olhos abraçado com os meus filhos e orei ao Senhor e falei com o Senhor que eu ainda queria mais uma chance para mudar a minha vida, que eu queria voltar para os braços dele, que se realmente fosse essa minha hora, que ele me preparasse a minha família para receber essa notícia. Enfim, quando eu sentei no sofá, abracei meus filhos e fiquei ali sentindo a presença de Deus, falando com ele. E logo me veio um louvor que hoje, quando eu escuto, ele mexe muito comigo, porque falou muito comigo na ocasião, tá? E veio esse louvor e eu comecei a cantar. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos são sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. E assim foi. Quando eu comecei a cantar, meu filho mais velho, que estava no meu colo, começou a cantar junto comigo. Nós ali abraçados choramos, sentindo a presença de Deus. Então eu renovei a minha fé, a minha força, fiz um voto com Deus que se Ele me livrasse daquela enfermidade, eu serviria ao Senhor. Porém, que se Ele não me livrasse dessa enfermidade, eu serviria ao Senhor da mesma forma. Porque eu acredito que foi o meio do Senhor me fazer lembrar da sua presença. E no outro dia eu fui buscar o resultado dos exames. Quando eu cheguei naquele laboratório, peguei o resultado dos exames. Quando eu estava saindo, eu abri aquele envelope. Quando eu olhei naquele envelope, irmãos, para a honra e glória desse Deus maravilhoso, não tinha nada. As suspeitas que nós tínhamos, não deu nada naqueles exames, nada. E quando eu estava saindo da porta do laboratório, no centro da cidade, então assim, é bem difícil você, no centro da cidade, escutar carro com um som muito alto, assim. Uma pessoa tinha parado na frente do laboratório com esse louvor e cantava bem alto esse louvor para confirmação de que Deus tinha me curado. Porque eu não falei para Deus que eu iria voltar somente se Ele me curasse, mas eu queria voltar de qualquer forma. Eu agradeço a Deus que eu levei depois o resultado dos exames do médico. O médico falou para mim que não sabia como, mas
os exames não deram nada. Então eu acredito que Deus fez uma obra na minha vida, irmãos. Eu fiquei doente, eu tive uma leucemia, mas isso tudo foi para honra e glória do Senhor, porque o Senhor queria mostrar o poder dele na minha vida e porque eu precisava voltar para a sua presença. E assim passado, eu voltei para o Senhor. Deus me deu a graça de conhecer pastor André Zidane, pastora Estela. São anjos que Deus colocou na minha vida. E um pouco depois disso que aconteceu na minha vida, eu conheci esses dois pastores e conheci o Reviva, que é a igreja onde o Senhor me chamou agora. Agradeço a Deus que no primeiro culto que eu fui, o Senhor falou sobre filiação, sobre voltar para o Pai. Falou muito com a minha alma. Eu agradeço a Deus porque Ele mudou a minha vida a partir de então. Eu só tenho honras e glórias para dar para Ele, porque Ele me curou na minha carne e me curou também o meu espírito, curou a minha vida por completo. Então, se você que está assistindo hoje esse vídeo e está pensando que Deus se esqueceu da promessa que Ele fez na sua vida, você está enganado. Você pode estar longe, estar distante, mas aquela promessa que Ele fez lá atrás para você, para os seus pais, para os seus antepassados, ainda permanecem sobre a sua cabeça. E se você crê hoje, através desse vídeo, Deus vai trazer em memória as promessas que Ele fez na sua vida. Então eu agradeço a Deus, porque Ele não é homem, nem filho do homem, para que se arrependa e se esqueça daquilo que Ele promete na nossa vida. Então, isso que eu tenho para passar para vocês hoje, uma parte do que Deus fez na minha vida. E após isso vieram muitas obras, mas a maior delas é que hoje eu estou na presença dEle e dessa presença eu não quero sair nunca mais. Fiquem na paz, eu amo vocês, que a presença de Deus invada o coração, a casa de vocês, onde vocês estiverem. E lembre-se, vocês são filhos e filhas. Não neguem isso por nada, não abandonem isso. Essa é a maior riqueza que um ser humano pode ter, é a presença, é a filiação com Ele. Eu amo vocês, fiquem na bênção e até a próxima.